Artigo 918. O juiz rejeitará, liminarmente, os embargos. Inciso 1. Quando intempestivos. Inciso 2. Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Inciso 3. Manifestadamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestadamente protelatórios. Artigo 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificado os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Parágrafo 2º. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 4º. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Parágrafo 5º. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos autos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Artigo 920. Recebidos os embargos. Inciso 1. O exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Inciso 2. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Inciso 3. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença Da suspensão e da extinção do processo de execução. Capítulo 1 da suspensão do processo de execução. Artigo 921. Suspende-se a execução. Inciso 1. Nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Inciso 2. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Inciso 3. Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Inciso 4. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes, e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5. Quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial,
se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Parágrafo 5. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo ou extingui-lo, sem ônus para as partes. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença, de que trata o artigo 523 deste Código. Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2 da extinção do processo de execução. Artigo 924. Extingue-se a execução quando, inciso 1, a petição inicial for indeferida. Inciso 2, a obrigação for satisfeita. Inciso 3, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Inciso 4, o exequente renunciar ao crédito. Inciso 5, ocorrer a prescrição intercorrente. Artigo 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Livro 3. Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão: inciso 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2. Os enunciados de súmulas vinculante. Inciso 3. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Parágrafo 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Parágrafo 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Parágrafo 4º. A modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios de segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Parágrafo 5º. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Artigo 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em, inciso 1, incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2, recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Capítulo 2 da Ordem dos Processos no Tribunal. Artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do Tribunal no dia de sua entrada, cabendo à Secretaria ordená-los com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do Tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do Tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. Primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto, no mesmo processo ou em processo conexo.